Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Roselena descobre que Luciana é a filha de Aurora. Rodrigo e Luciana falam com o Padre Honesto para marcarem a data do casamento religioso. Jerônimo conta para Maximino que Aldo está saindo com Vicky. Constanza e Roselena se enfrentam. Clara publica a revista com a matéria sobre a Boate Inferno e Luciana na capa. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 14 a 18 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 14 de agosto. Luciana e Rodrigo não resistem e fazem amor pela primeira vez. Estela diz a Roselena que Luciana foi para a capital procurar trabalho porque o pai dela morreu e ela teve que sair do seu povoado. Roselena pergunta a Estela por que Luciana teve que sair da sua cidade. Estela diz a Roselena que no povoado vive um senhor que incomodava muito Luciana. Roselena pergunta a Estela como se chamam os pais de Luciana. Estela diz a Roselena que não sabe o nome do pai de Luciana, mas a mãe se chama Paz Jacinto. Roselena fica atordoada ao escutar o nome de Paz. Luciana diz a Rodrigo que nunca pensou ser tão feliz, mas eles não cumpriram a promessa que fizeram para a mãe dela. Rodrigo pergunta se Luciana acha que a mãe vai ficar com raiva por eles terem realizado o amor deles. Luciana diz que Rodrigo tem razão. Doidona, Roselena diz a Estela que se ela sabe o nome da mãe da Luciana, tem que saber o do pai e exige que ela lhe diga. Estela diz que não sabe, que só sabe que a mãe dela se chama Paz Flores e Luciana se chama Luciana Jacinto Flores. Perturbada, Roselena disse, é ela, não pode ser, não pode ser. Roselena se sente mal e Estela vai avisar Patrício. Clara diz a Julieta que talvez o advogado Cláudio Linhares procurou a Luciana para ter uma aliada dentro da casa dos Torreslanda. Julieta pergunta se Clara imagina como Rodrigo vai ficar quando descobrir que Luciana anda metida com o advogado que quer afundar os Torreslanda. Rodrigo grava em uma árvore as iniciais dos nomes dele e Luciana e diz a ela que aquele lugar é testemunha do amor que eles acabaram de se entregar. Madalena leva Bernardo para falar com Lúcia, a mulher que quer comprar a casa de Paz. Lorenzo fala para Fabian ir para a capital, que vai ajudá-lo a arrumar um trabalho lá. Patrício avisa Maximino que Roselena teve uma queda de pressão e foi hospitalizada. Bernardo diz a Lúcia que quer que ela os acompanhe para falar com Aquiles sobre a casa de Paz. Lúcia diz a Bernardo e Madalena que vai com eles, para que Aquiles mesmo confirme que ela já pagou a metade do que ele está pedindo pela casa. Rodrigo diz a Luciana que amanhã eles vão voltar para o México, porque tem que preparar tudo para o casamento deles pela igreja. Boris convida Lola para a festa de aniversário dele. Boris diz a Lola que eles são amigos, Jana e ele sentem falta dela, e Jana não vai querer ir na festa se ela não for. Lola diz, pois que pena, porque não vamos nenhuma das duas. Maximino e Jana chegam ao hospital para ver Roselena, que está com Matilde e Patrício. O médico diz a Maximino que quer que Roselena passe a noite no hospital e que farão alguns exames nela. Bernardo vai falar com Aquiles. Matilde quer passar a noite no hospital com Roselena. Grossa. Roselena diz que se alguém vai ficar com ela é a irmã dela. Manda Matilde voltar para casa e diz que quer vê-la lá amanhã. Matilde estranha o modo como Roselena fala com ela. Clara e Julieta vão ao hospital para ver Roselena, mas ela não quer vê-las e pede para Maximino inventar uma desculpa para elas. Maximino e Jana se despedem de Roselena para voltarem para casa. Julieta pergunta a Maximino se Rodrigo já sabe do que aconteceu com a mãe. Jana diz que não, que eles não sabem onde Rodrigo está. Bernardo diz a Aquiles que ainda que esteja no poder dele as escrituras das terras de Galdino, a propriedade não pertence a ele e muito menos ele pode vendê-las. Cara de pau, Aquiles diz a Bernardo que está esperando Luciana ir até ele para ele devolver os bens dela e que nunca, jamais pensou em vender essa propriedade. Bernardo chama a Lúcia para falar com Aquiles e ela diz que a casa de Paz já é dela, porque ela já pagou pela metade. Aquiles fica com cara de trouxa. Jana consegue falar com Rodrigo, avisa que a mãe está no hospital, mas o tranquiliza, dizendo que amanhã a mãe já vai estar em casa.
Rodrigo diz a Jana que ainda não quer que a mãe saiba que ele se casou, porque ele mesmo vai contar para ela e segurando a mão da esposa dele. Aldo vai até a casa de Vicky e pede a permissão de Jerônimo para sair com ela. Jerônimo permite que Vicky saia com Aldo, mas diz para ele tomar muito cuidado e levá-la logo, porque senão não voltarão a sair. Jerônimo diz que uma moça decente deve chegar em casa cedo. Vicky fica bem contentinha pelo pai permitir que ela saia com Aldo. Aquiles diz a Lúcia que depois vai procurá-la para eles esclarecerem as coisas. Lúcia vai embora e Aquiles diz a Bernardo que ele não precisa se preocupar, porque ele vai convencer Lúcia de que a casa já não está à venda e pronto. Bernardo diz a Aquiles que a família de Luciana vai processá-lo. Aquiles diz que não quer briga, que amanhã devolverá as escrituras para eles e que eles o deixem em paz. Aquiles diz para Bernardo dizer isso à sua gente. Bernardo vai embora e Aquiles, furioso, diz que não vai perdoar sua pombinha Luciana por essa. Roselena diz a Constança que descobriu algo terrível e conta que Luciana é filha de Cláudio Linhares, a mesma menina que ela deu. Constança fica muito surpresa. Rodrigo leva Luciana até o quarto dela e diz que se ela pedir, ele a deixará só. Terça-feira, 15 de agosto. Luciana pede para Rodrigo ficar e eles fazem amor novamente. Constança diz a Roselena que já chegou o momento. Ela precisa confessar a verdade para Cláudio, já não tem outro jeito. Descontrolada, Roselena repete várias vezes para a irmã que nunca vai dizer a verdade. Roselena diz que o que precisa fazer é afastar a Luciana da família dela para sempre e que Constança precisa ajudá-la. Constança diz a Roselena que Luciana não está só, ela tem a paz, ela irá defender a filha e nesse momento todos vão descobrir tudo. Madalena conta para a Paz como foi a conversa entre o advogado Bernardo e Aquiles. Aquiles diz para si mesmo que a pombinha dele lhe deu uma punhalada. Ele deveria odiá-la, mas ao invés disso, gosta ainda mais dela. Clara diz a Julieta que seria bom elas irem ao povoado, falar com Aquiles e convencê-lo a dizer que tem algo a ver com Luciana. Julieta diz que sim, que seria o tiro de misericórdia. Aldo diz a Vicky: olha, Maximino é muito meu tio, mas andar com a mocinha que poderia ser sua filha, ai, com certeza ele nem pode contigo. Vicky diz para Aldo que Maximino arrasa com ela. Aldo diz: ai, que nojo, eu vou fingir que não escutei nada. Vicky pergunta por que Aldo pergunta então, porque se mete. Aldo coloca fim na discussão e diz a Vicky que quando eles estiverem na caminhonete, não quer ela atender no celular, porque com certeza o tiozinho dele vai ficar incomodando. Vicky diz que não pode fazer isso com o ursinho dela e pergunta para Aldo o que vai dizer para ele no dia seguinte. Aldo diz para ela dizer para o tio que acabou dormindo que a bateria do celular acabou. Aldo diz: seja criativa, ursinha, me surpreenda, me surpreenda. Luciana diz a Rodrigo que não deixe de pensar no que Sabina, a bruxa sábia do povoado dela, lhe disse e que tem muito medo que ela tenha razão. Rodrigo diz a Luciana que é claro que ela não tem razão, porque nada e nem ninguém pode ir contra o verdadeiro amor. Maximino liga para Vicky, mas Aldo diz para ela não atender e eles entram na boate. Estela conta para Matilde tudo o que disse para Roselena. Matilde diz que já imaginava que isso ia acontecer. Roselena diz a Constança que não pode revelar a verdade e que Paz jurou para ela que nunca diria. Violeta leva Serena para conversar com Ivan para que ela comece a trabalhar na boate. Lorenzo, Aldo e Vicky se encontram no cassino. Agora que Lorenzo está trabalhando no cassino, Aldo diz que precisa que ele consiga todas as informações de que necessita. Da sala de segurança, Lastra observa Aldo e Lorenzo, diz que eles estão tramando algo e ele vai investigar o que eles querem. Depois, Lastra envia para o chefe os dados financeiros da boate. Maximino confere tudo com muita atenção. Completamente descontrolada, Roselena, doida varrida, diz a Constança que não pode saber que Luciana está perto dela e fazendo muito mal, e não pode pensar que ela está com Rodrigo, não pode aceitar. Constança tenta controlar Roselena e diz para ela aceitar que Rodrigo e Luciana se apaixonaram. Roselena diz a Constança que isso é um pecado, porque Luciana é filha de Aurora e Maximino. Constança pergunta de onde Roselena tira semelhante barbaridade. Roselena diz a Constança que é a verdade,
Por isso ela deu Luciana, pois não suportava tê-la debaixo do seu teto, sabendo que a Aurora e o Maximino haviam a enganado. Gente, a Luciana não é filha do Maximino não, viu? Ela é filha mesmo do Cláudio Linhares e da Aurora. A louca da Roselena que acha isso. Então não acreditem, a verdade é só uma. Repito, Luciana é filha de Cláudio Linhares e Aurora. Luciana diz a Rodrigo que se hoje acabasse o mundo ou a vida dela, ela daria graças a Deus pelo que viveu com ele. Constanza diz a Roselena que o que ela disse precisa ser comprovado. Naquela época não era possível, mas agora se pode fazer um exame de paternidade. Roselena diz a Constanza que não pode fazer isso. Toda a família dela ficaria sabendo de tudo e como ela ficaria diante dos filhos. Roselena volta a implorar para Constanza ajudá-la a separar Rodrigo e Luciana. Clara chora por Rodrigo estar com Luciana e diz que ela não imagina o inferno que a espera. Ivan diz a Serena que ela começa a trabalhar no dia seguinte. Aldo leva a Vicky para casa e insiste em continuar saindo com ela. Vicky não quer por causa de Maximino. Diz a Aldo que tem muitas moças atrás dele e pergunta por que ele quer andar com ela de qualquer jeito. Aldo diz que está apaixonado por ela e começa a gritar. Para fazer Aldo parar, Vicky o beija. No dia seguinte, Rodrigo e Luciana voltam para a capital. Constanza vai para casa e deixa Roselena com Matilde. Roselena diz a Matilde que agora elas duas vão conversar. Irritado, Maximino diz a Vicky que não entende para que demônios deu um celular para ela se ela não vai atender. Vicky diz a Maximino que ficou sem bateria e só se deu conta pela manhã. Bernardo diz a Paz que elas podem processar Aquiles pelo que ele fez. Madalena e Paz dizem a Bernardo que ali Aquiles é o dono da lei, ele manda em tudo, até na polícia. Bernardo diz que elas podem pedir que Aquiles seja julgado no México. Lá ele não tem influências. Madalena diz que isso seria muito bom e que metam Aquiles na prisão por abuso. Bernardo diz a Paz que a senhora Lúcia terá que demonstrar que Aquiles quis lhe vender as propriedades dela e recebeu dinheiro em troca disso. Procópio leva para Lúcia um recado de Aquiles, a convidando para almoçar na casa dele às 14h. Matilde confirma para Roselena que descobriu há algum tempo que Luciana é a filha de Galdino e Paz. Roselena briga com Matilde por não ter lhe contado nada e pergunta se ela se dá conta do que vai acontecer se o Rodrigo se casar com a Luciana. Matilde pergunta o que pode acontecer. Roselena grita que Rodrigo e Luciana são meus irmãos, que Luciana é filha de Aurora e Maximino. Nesse momento, Maximino chega e pergunta de que filha Roselena está falando. Rodrigo e Luciana chegam no apartamento dele. Luciana diz que vai esperar por ele na porta, porque não se sente à vontade. Rodrigo diz que aquele apartamento é dele e agora dela também. Luciana diz que sabe, mas que prefere esperar até que eles estejam casados pela igreja e que aquele lugar esteja de uma maneira que os dois gostem. E que também quer cumprir a promessa que fez a mãe dela, ainda que seja daquela maneira. Roselena diz a Maximino que está falando da filha que ele teve com a Aurora e que ao nascer causou a morte dela. Furioso, Maximino diz a Roselena que não pode acreditar que depois de tantos anos ela continua com isso, com essa obsessão e que ela está ficando louca. Maximino diz que não é verdade que teve uma filha com a Aurora, que Roselena mesmo enterrou essa menina ao lado da mãe dela e que pelo menos devia ter respeito pelos mortos. Ariche vê Lúcia entrando na casa de Aquiles e vai correndo contar para Paz e Madalena. Madalena diz a Paz que aquele infeliz do Aquiles já está convencendo Lúcia a negociar com ele. Roselena diz a Maximino que aquela menina era a filha dele e para ele parar de negar. Maximino manda a Roselena calar a boca e diz para ela não caluniar a Aurora. Maximino diz que por isso Roselena está doente, por sua absurda obsessão e que por mais que passem os anos, ela continua com o mesmo, continua com essa infâmia que tanto mal fez a eles. Maximino diz: como que eu posso te fazer entender que entre a Aurora e eu nunca houve nada? Nada. Retardada, Roselena diz que nada do que Maximino diga vai fazer ela mudar de opinião, que ele a enganou com a Aurora. Cansado, Maximino diz a Roselena: deixa de imaginações, porque você está ficando louca. Nunca houve nada entre a Aurora e eu, entende? Entende? Matilde presencia toda a discussão entre Roselena e Maximino. A enfermeira leva a Roselena para fazer alguns exames. Maximino diz a Matilde que lhe preocupa muito a saúde física e mental de Roselena.
Cláudio ficou sabendo por Constanza que Roselena estava hospitalizada e vai vê-la. Maximino não gosta nada de ver Cláudio ali. Rodrigo leva Luciana para a casa de Violeta e pergunta se ela tem certeza de que quer ficar ali. Luciana diz que sim e que será por pouco tempo. Violeta e Serena ficam eufóricas ao verem Luciana e Rodrigo juntos. Clara diz à sua gerente de conteúdo que quer uma reportagem completa sobre a Boate Inferno para fazer um número especial na revista. Rodrigo diz a Luciana que à tarde vai buscá-la para eles falarem com o Padre Honesto sobre o casamento deles. Ele se despede de Luciana e sai. Cláudio diz a Maximino que ficou sabendo que a esposa dele estava internada e foi lhe desejar uma pronta recuperação. Maximino diz a Cláudio que acabaram de levar a Roselena para fazer uns exames. Ela está melhor e pergunta se ele o acompanha para tomar um café. Cláudio diz: está bem, por que não? Quarta-feira, 16 de agosto. Luciana vai até a casa de Estela para ligar para Serápio e pede para ele avisar a mãe dela que ela chegou bem. Luciana diz a Estela que enquanto espera para se casar pela igreja com Rodrigo, vai ficar morando com Violeta. Patrício fica feliz ao ver Rodrigo em casa. Rodrigo diz a Patrício que se dedicou de corpo e alma a Luciana. Patrício diz ao irmão que no caso dele também teria feito o mesmo. Brígida Bruaca escuta a conversa entre eles. Estela conta para Luciana que Roselena está no hospital. Luciana diz a Estela que se sente mal por Roselena não gostar dela e ela nem sabe o porquê. Serápio avisa Paz que Luciana chegou bem, está na casa de Violeta e eles vão à funerária para que ela possa falar com a filha. Lorenzo fica feliz ao encontrar Luciana na casa de Violeta. Maximino pergunta a Cláudio por que ele insiste em seguir com o processo da suposta fraude. Cláudio diz: porque eu sou inocente e você sabe. Cláudio afirma para Maximino que vai recuperar os anos que perdeu na prisão. Aquiles diz a Lúcia que ela terá que dizer ao advogado que se enganou, que ele não lhe ofereceu a casa de paz e que muito menos ela lhe deu um pouco de dinheiro, porque só assim os dois poderiam começar algo importante. Doidinha para ficar com Aquiles, Lúcia diz que aceita o que ele disser para ela. Aldo descobre que o símbolo que há no sistema da Boate Inferno é o mesmo que ele viu no computador de Maximino. Rodrigo chega ao hospital e encontra o pai e Cláudio conversando. Paz fala com Luciana e fica chateada ao saber que ela e Rodrigo ficaram juntos antes de se casarem pela igreja. Luciana diz à mãe que não pôde cumprir a promessa. Cláudio se apresenta a Rodrigo, pede licença a Maximino e vai embora. Rodrigo diz ao pai que aquele senhor está abrindo um processo de fraude contra ele e isso pode lhe trazer problemas muito sérios. Maximino diz para Rodrigo não se preocupar com isso, porque ele tem tudo sob controle. Jana tenta fazer as pazes com Lola. Lola diz que Jana trocou a amizade delas para ser namorada de Boris. Boris diz para Jana fazer de conta que Lola mudou de escola, de cidade, de país e que nunca mais vai voltar a vê-la. Jana diz que se Lola já não quer ser amiga dela, ela não pode obrigá-la. Dá adeus e vai embora com Boris. Maximino diz a Rodrigo que quer escutar da boca dele se é verdade que Luciana e ele se casaram. Rodrigo diz: sim, papai, nos casamos. Luciana é minha esposa. Luciana diz à mãe que sabe que não é consolo para ela, mas até que Rodrigo e ela se casem pela igreja, ela vai ficar morando com Julieta. Maximino diz para Rodrigo falar para Roselena dos preparativos e casamento religioso, mas que não diga que já se casou com Luciana pelo civil, porque ela está muito nervosa. A enfermeira retorna com Roselena e ela fica emocionada ao ver Rodrigo. Lúcia diz a Aquiles que quer uma noite de amor com ele, para dizer para o advogado o que ele quer. Para conseguir o que quer, Aquiles, sem vergonha, diz para a Lúcia que pode ser várias noites. Paz diz a Luciana que o que mais deseja na vida é vê-la feliz. E conta o que o advogado disse sobre Aquiles. Luciana não tem interesse de colocar Aquiles na prisão e diz para a mãe dizer para o advogado só dar um susto nele, fazer ele acreditar que vai colocá-lo na prisão. Jerônimo pergunta a Aldo se ele anda cortejando a filha dele e diz que não gosta que ele fique a buscando para saírem à noite e tão tarde. Aldo conta para Jerônimo onde leva a Vicky, diz que eles se divertem muito e ele não precisa se preocupar, porque ele cuida muito bem dela, e com ele, Vicky não corre nenhum perigo. Lúcia diz a Bernardo que o dinheiro que deu para Aquiles foi o pagamento de um empréstimo que ele fez para ela arrumar a casa dela, e ele se confundiu. Aquiles diz a Bernardo que Galdino também era amigo dele, por isso ele o ajudou, e entrega as escrituras de paz.
Bernardo diz a Aquiles que uma parte do assunto fica encerrado, mas os Jacintos vão processá-lo por ele ter os tirado da propriedade deles sem nenhum direito. Bernardo vai embora e Lúcia diz a Aquiles que o espera à noite, que ele se lembre que prometeu para ela uma noite de amor. Brígida escuta Patrício falando com Maximino por telefone sobre a volta de Rodrigo e o casamento dele com Luciana. Clara diz à sua funcionária que está responsável pela matéria falando sobre a Boate Inferno, que vai conseguir fotos das moças que trabalham lá. Ela diz que uma das fotos vai ser a página central, com um grande título dizendo Moças da Boate, e como subtítulo, o que há por trás e ninguém sabe. Rodrigo diz à mãe que ama Luciana e pergunta o que há de mal nisso. Roselena diz, como eu te digo, filho, como posso te fazer entender que Luciana não... Roselena não consegue terminar de falar, porque Jane e Melissa chegam, interrompendo eles. Brígida liga para Clara, conta que Rodrigo voltou e que vai se casar com Luciana. Rodrigo busca Luciana na casa de Violeta para almoçarem e irem falar com o Padre Honesto. Jerônimo vai falar com Maximino sobre Vicky e Aldo. Jerônimo diz a Maximino que Aldo anda cortejando Vicky e ele sabe muito bem as regras da empresa. Jerônimo diz que a diferença de classe entre Vicky e Aldo existem e ele não quer que a filha dele saia machucada. Maximino diz para Jerônimo não se preocupar, porque ele pessoalmente vai se encarregar do sobrinho. Bernardo entrega para Paz as escrituras dela e fala do susto que deu em Aquiles. Paz fica muito feliz ao ter suas escrituras de volta e diz a Bernardo que o único que quer é se esquecer de Aquiles, que ele as deixe viver tranquilas. Luciana pergunta por que Rodrigo não lhe disse que a mãe está no hospital. Rodrigo diz que não queria que nada interrompesse a felicidade deles, e ainda que a mãe esteja no hospital, ela está bem. Rodrigo diz a Luciana que assim que a mãe sair do hospital, os dois vão vê-la, juntos, e não vai ter outro remédio para ela, se não aceitá-la. Quinta-feira, 17 de agosto. Clara diz a Julieta que Rodrigo nunca vai se casar com a doméstica pela igreja. Aquiles encontra Paz na rua e diz... Com todo o respeito que você merece, eu gosto tanto da minha pombinha que estou buscando que já não haja rancor, que vivamos em paz. Paz diz a Aquiles que as coisas não são assim, que Luciana está com muita raiva e decidida a fazê-lo pagar por tudo que fez a elas. O detetive liga para Clara, diz que descobriu que Luciana e Aquiles estão se enfrentando e ela está disposta a colocá-lo na prisão. Clara manda o detetive lhe passar os dados de Aquiles. Fabiano avisa Paz e Madalena que no dia seguinte estará indo para a capital se encontrar com Lorenzo. Padre Honesto diz a Rodrigo e Luciana que no fim de semana começa com os trâmites para o casamento deles na igreja. Patrício chega e diz a Luciana que por nada no mundo perderia o casamento dela com o irmão dele. Patrício pede para Luciana segurar a mão dele e aperta a mão dela. Luciana e Rodrigo ficam felizes ao verem a pequena melhora de Patrício. Boris pede a autorização de Maximino para namorar Jana e para ela ir ao aniversário dele. Maximino permite, mas diz a Boris que Jana para ele é o mais importante e quer muito respeito com ela. Patrício pergunta se Luciana e Rodrigo já marcaram a data para o casamento. Padre Honesto diz que em 15 dias eles se casarão. Roselena recebe alta. Clara paga a Lastra e ele entrega as fotos de Luciana para ela. Clara lembra a Lastra que ele está às ordens dela, para quando ela chamá-lo, a hora que quiser. Lastra diz que é claro que com mulheres como ela, sempre é um prazer fazer qualquer tipo de acordo. Cláudio encontra Constanza por acaso em restaurante. Diz que se preocupa com Roselena, porque ela é uma mulher muito sensível e ele lhe deve tanto. Primeiro, por ela estar com a Aurora quando ela morreu, inclusive agora, ela está pendente do trâmite que ele está fazendo para exumar os corpos de Aurora e da filha. Constanza fica muito desconfortável com tudo o que escuta de Cláudio. Aquiles manda Procópio ir no dia seguinte ajudar a Paz a se mudar para a casa dela. Clara liga para Aquiles lhe propondo um negócio. Ela diz que eles não se conhecem, mas têm algo em comum, Luciana Jacinto. Clara diz a Aquiles que Luciana tirou dela o seu noivo, Rodrigo Torres Landa. Aquiles diz a Clara que também teria deixado qualquer mulher por sua pombinha Luciana. Clara diz a Aquiles que está lhe dando a oportunidade de separar Rodrigo e Luciana e pergunta se ele está interessado ou não. Aquiles diz a Clara que vai pensar, pede o número do telefone dela, que amanhã lhe dará a resposta. Rodrigo diz à mãe que Luciana e ele foram falar com o Padre Honesto para marcar a data do casamento deles.
Roselena se descontrola, diz que não e que é muito importante eles conversarem. Rodrigo diz para a mãe descansar, que vai fazer bem e depois eles conversam. Maximino diz a Aldo que sabe que ele anda atrás da filha do seu Jerônimo. Aldo confirma para o tio que está saindo com Vic. Aldo diz: ai tio, mas Vic é um avião, hein? E nós dois temos mais ou menos a mesma idade. Maximino fala do regulamento da empresa, que não permite a relação entre os empregados. Aldo diz: ai tio, mas imagina, como que acha que eu vou tentar sair com seu Jerônimo? Não, e além do mais, a Vic não trabalha na empresa e eu não vejo nenhum problema nós dois sairmos. Digo, se ela também quiser. Irritado, Maximino manda Aldo sair, deixá-lo sozinho. Constanza conta para Roselena como foi seu encontro com Cláudio e diz que a irmã não sabe como a incomoda quando ele fala tão bem dela. Roselena diz que a ela também incomoda muito, isso não a deixa viver. Constanza diz a Roselena que já não está disposta a continuar sendo cúmplice dela em algo tão desleal e desumano. Roselena diz que Constanza é sua irmã e pergunta como ela se atreve a lhe dizer isso. Constanza diz que está dizendo porque é irmã dela e se ela não confessar para Cláudio que a filha dele não morreu, ela vai dizer. Aquiles enrola Lúcia para não ficar com ela e diz que tem uma urgência naquela noite. Roselena pergunta se Constanza seria capaz de traí-la. Constanza diz que já não tem cara para ver Cláudio enganado, confiando nelas. Sente muito, mas o silêncio dela acabou. Constanza deixa a Roselena sozinha, que descontrolada toma alguns remédios para dormir. Aldo diz a Vic que Maximino já está sabendo que eles dois estão saindo. Vic diz a Aldo que agora que não vai sair com ele. E se o ursinho dela vier lhe reclamar alguma coisa, ela vai negar tudo. Maximino conversa com Constanza sobre Aldo estar saindo com Vic. Ele diz a Constanza que Vic não é funcionária da empresa, mas é filha de um funcionário. Constanza diz a Maximino que vai falar com Aldo, mas Vic já está comprometida e isso parece estranho para ela. Maximino pergunta como Constanza sabe disso. Constanza diz que Vic é a manicure delas. Ela sai com um homem mais velho e casado e pelo que sabe, ele a trata muito bem. Constanza diz a Maximino que Aldo não tem nada o que fazer com Vic, porque ela não vai trocar juventude por dinheiro. Luciana diz a Estela que em 15 dias ela será a senhora Torreslanda e vai viver com o marido dela. Serena começa a trabalhar na boate. Marcial diz a Violeta que quer ficar com ela. Violeta diz que não, que primeiro eles têm que se casar, aí depois a lua de mel. Marcial não gosta nada disso. Lorenzo diz a Aldo que investigou, descobriu que amanhã Lastra não vai estar na boate e que também está a ponto de conseguir a chave da sala de sistemas. Aldo diz a Lorenzo que descobriu que há uma relação muito estranha entre o tio dele e a boate. Clara diz à mãe que já tem as fotos de Luciana na boate e em qualquer momento vai lançar a reportagem. Serápio diz a Paz que Luciana ligou e pediu para ele avisar que ela se casará em 15 dias. Paz fica feliz da vida. Aquiles liga para Clara e diz que aceita, que eles dois vão separar a pombinha dele do noivo dela. Roselena diz a Constanza que à noite as duas estavam muito exaltadas. Ela tem razão em muitas coisas, mas não é fácil para ela tomar uma decisão. Constanza diz que quando voltar do trabalho, as duas vão conversar. Sexta-feira, 18 de agosto. Rodrigo leva a Luciana para escolher o vestido de noiva dela. Melissa e Jana chegam para ajudar a Luciana. Rodrigo encarrega a prima e a irmã de comprarem o que Luciana quiser. Padre Honesto vai visitar Roselena. Diz que Rodrigo foi vê-lo com Luciana para marcar a data do casamento e em 15 dias eles se casam. Roselena diz que Padre Honesto não pode casar o filho dela com essa moça e confessa que a rejeição dela por Luciana é porque ela é a menina que ela deu, a filha de Aurora Linhares. Luciana experimenta um vestido de noiva. Melissa diz que ela está muito bonita e Jana, muito empolgada, tira uma foto dela. Roselena diz a Padre Honesto que Luciana é filha de Aurora com Maximino, por isso ela a odeia tanto. Padre Honesto diz que o que Roselena está dizendo é muito grave e pergunta se Maximino sabe. Roselena diz que sim, mas o covarde nega. Padre Honesto diz que se Maximino nega é porque não é verdade o que ela está dizendo. Ele nunca permitiria que Luciana e Rodrigo tivessem uma relação de amor, se fossem meio-irmãos. Roselena continua afirmando que Luciana é filha de Maximino e Aurora e diz a Padre Honesto que por culpa de Maximino ela não pode viver em paz. Padre Honesto fica observando Roselena com preocupação. Bernardo deixa Cláudio a par do que aconteceu entre Paz e Aquiles.
Cláudio diz a Bernardo que fica muito feliz que o problema com a casa da mãe de Luciana tenha se resolvido. Fabiano chega na casa de Violeta. Luciana se diverte com Jana e Melissa ao experimentar algumas roupas. Jerônimo diz a Aldo que só foi falar com o tio dele para evitarem algum problema. Aldo diz para Jerônimo deixar Vicky sair com ele, se ela quiser, porque não tem nada de mal nisso. Jerônimo diz que no regulamento diz. Aldo interrompe Jerônimo e diz: Sim, eu já sei o conto do regulamento, mas as regras servem para que alguém quebre. E se não, pergunta para o meu tio. Jerônimo fica intrigado com o que Aldo diz. Maximino compra uma pulseira para Vicky, mas deixa a vendedora pensar que é para a filha dele. Clara mostra para Roselena a revista com a matéria sobre a boate e Luciana na capa. Clara diz a Roselena que aquela é a Luciana, a diabinha, a mulher por quem Rodrigo está apaixonado, o filho dela. Roselena fica chocada ao ver as fotos. Roselena diz que tem certeza de que Luciana não vai reconhecer que é ela naquelas fotos. Julieta diz que Roselena não precisa se preocupar, porque elas estão terminando de armar o cenário com testemunhas para que no final caia a cortina com a farsa de Luciana. Aldo fala com a engenheira de sistemas da empresa para tentar conseguir a senha da conta da boate, que ele não consegue abrir. Rodrigo pergunta se Luciana já tem o seu vestido de noiva. Luciana diz que ainda não. Jana diz que Luciana ainda não se decidiu, mas provou um que ficou parecendo uma rainha. Luciana diz a Rodrigo que prefere encontrar um vestido mais simples. Clara diz a Roselena que o que necessita é que ela receba a doméstica com seu melhor sorriso, como a mulher de Rodrigo. Roselena diz que Clara está pedindo demais, ela odeia aquela mulher. Julieta diz que Roselena tem que ganhar a confiança de Luciana e Rodrigo, e quando tudo for cordialidade e sorrisos, elas darão o golpe final a essa moça. Rodrigo diz a Luciana que vai dizer à mãe que vai levá-la para jantar na casa dela. Luciana diz que tem medo. Rodrigo diz para Luciana não se preocupar e promete a ela que não vai acontecer nada. Julieta diz a Roselena que além da revista, elas vão trazer o Aquiles do povoado de Luciana. Clara conta para a Roselena a história envolvendo Luciana e Aquiles. Roselena diz que essa mulher não vale nada. Em pensamento, Roselena diz que Luciana mesma afastará Rodrigo. Ela já não terá que confessar o pecado dela, que será as ações de Luciana que a afundará até o fundo. Roselena exige que Clara leve Rodrigo para longe dali, assim que ele deixar Luciana de lado. Clara diz para Roselena dar isso como feito. Procópio diz a Paz que o patrão dele ordenou que ele a ajudasse a se mudar. Paz pergunta a Procópio quem o patrão dele acha que é, para dizer a hora que ela se mude ou deixe de se mudar. Madalena manda Procópio ir embora logo e dizer para o seu patrão não meter o nariz onde não lhe importa. Roselena diz a Clara e Julieta que elas precisam agir logo, porque Rodrigo pretende se casar com Luciana em 15 dias. Clara fica surpresa. Maximino liga para Vicky e diz que quer vê-la à tarde, no lugar de sempre. A moça diz para Aldo deixar o computador dele com ela, que à noite ela vai tentar descobrir a senha para que ele possa abrir o arquivo. Maximino diz que Vicky sabe muito bem que ele não perdoa a mentira e a traição, e pergunta por que ela não lhe falou sobre Aldo. Rodrigo diz a Patrício que se a mãe não aceitar Luciana, ele já pode ir arrumando as malas para viver com eles no apartamento, porque ele não vai voltar a colocar um pé na casa dos pais. Patrício diz a Rodrigo que não é para tanto e que só quer uma coisa, que ele faça feliz Luciana, que cuide dela, a respeite, a admire e, sobretudo, aprecie o amor dela. Roselena está com Rodrigo quando a secretária entrega para ele a revista que foi enviada do escritório de Clara. Rodrigo olha bem a capa, lê o título, mas não reconhece Luciana. Rodrigo lê para a mãe o recado que Clara mandou junto com a revista, onde diz que é uma edição especial, que espera que ele goste e que está esperando os comentários dele. Roselena diz que não entende como Clara faz esses tipos de reportagens. Ela diz: essas mulheres, olha esse lugar de perdição, e mostra bem as fotos para Rodrigo. Rodrigo pega a revista e diz que quase tem certeza que a moça da matéria é a garçonete que atendeu eles no dia em que foram lá. Ele diz que se lembra porque ela é muito bonita. Roselena disfarça e diz que não está ali para falar de uma garçonete de um lugar ruim. Rodrigo diz à mãe que se casará com Luciana em 2 semanas, que elas duas são as mulheres mais importantes da vida dele e que nada o faria mais feliz se ela aceitasse Luciana. Roselena dá um sorrisinho falso e não diz nada a Rodrigo.
Maximino diz a Vicky que espera que ela tenha se negado a ver Aldo. Vicky diz: ai, ursinho, como eu ia querer vê-lo se eu tenho você? Rodrigo é informado de que Padre Honesto está na empresa para falar com o pai dele. Apreensiva, Roselena diz a Rodrigo que vai falar com o padre e sai apressada da sala dele. Vicky fica muito feliz com a pulseira que ganha de Maximino. Maximino diz a Vicky que já vai embora e que ela o avise quando tiver tempo para vê-lo. Ele diz: amo a traição, mas odeio o traidor, e vai embora. Vicky fica super sem graça. Padre Honesto diz a Roselena que é o dever dele falar com Maximino. Para impedir que o padre fale com Maximino, Roselena diz que também foi falar com ele sobre isso, para que eles dois falem com Rodrigo. Roselena diz a Padre Honesto que não foi fácil, mas depois de falar com ele e rezar muito, está disposta a dizer a verdade para o filho dela. Padre Honesto acredita em Roselena e vai embora sem falar com Maximino. Aldo convida Lorenzo e Fabiano para a festa de aniversário de Boris. Clara vai falar com Rodrigo. Pergunta se ele já viu a revista, se reconheceu a diabinha da capa e se sabe quem é. Rodrigo pega a revista e olha bem para a foto.